No dia 31 de julho de 2026, estreou no 033 Rooftop do Teatro Santander o musical Sete Mulheres e um Mistério. Quem é do mundinho dos musicais deve ter ficado, assim como eu, bem curioso por essa peça. Isso porque é a primeira vez que essa obra vira um musical. Bom, mais ou menos. Essa adaptação de With Femme parece algo bem diferente de tudo que a obra base, que é essa peça do Roberto Tomás, já foi. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma preparação, sem spoilers, obviamente, para o musical. A gente vai falar da peça base do Roberto Tomás, do filme de 2002 do François Ozon e do filme mais recente de 2022 da Netflix. Um disclaimer importante antes da gente começar. Oscar, eu devo assistir alguma dessas obras antes de ir? Gente, apesar das três obras serem diferentes entre si, uma coisa se mantém nos dois filmes, nas duas adaptações da peça. O final é sempre o mesmo. Então, se você quer se surpreender, se você quer um mistério, eu não assistiria nada, apenas esse vídeo. Agora, se você é curioso, se você quer spoilers, se você quiser detalhes, fica comigo, porque no final do vídeo eu vou comentar qual dessas adaptações talvez seja a mais legal para você assistir antes de ver o musical. Tá vendo? Deixei um mistério no ar. Bom, antes da gente falar de musical, de adaptações e de por que raios as oito mulheres viraram sete, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para 1947 mais especificamente. Aos 20 anos, Robert Thomas tinha um sonho: trabalhar com teatro em Paris. Ele trabalhou como telegrafista, que é aquela pessoa que mexe com o telégrafo, e como figurante para conseguir pagar suas aulas de teatro. Além da atuação, ele também escrevia e em poucos anos ele terminou 7 peças, todas recusadas. Depois que ele prestou serviço militar em 1950, ele continuou correndo atrás desse sonho e trabalhando como ator e apresentando seus textos para a companhia de teatro. A insistência finalmente deu resultado quando duas das suas primeiras peças, aí já peço perdão pelo meu francês, Huit Femmes, que é essa aqui, e Madame Traite d'Union, foram montadas em Nice em 1958 e 1959, respectivamente. Mas o sucesso ainda estava longe de acontecer, as duas peças passaram praticamente longe de ser vistas e aclamadas pelo público ou pela crítica. A grande virada da carreira dele vem algum tempo depois, com Piège pour un homme seul, um suspense policial que foi um enorme sucesso em Paris e transformou o Robert Thomas em um dos principais nomes da chamada comédie policière, que é justamente esse gênero que mistura a investigação criminal, o humor e o teatro de boulevard. Até o próprio Alfred Hitchcock, né, diretor de Psicose, chegou a demonstrar interesse em adaptar essa peça para o cinema. E agora, com esse grande sucesso, o Thomas resolve revisitar suas primeiras peças que, né, ninguém tinha visto, With Femme. O texto é reescrito e estreia em Paris em 1961, e dessa vez conquistando público e crítica. E essa peça recebeu o Prix du Cœur des Œuvres, Orfèvre. Perdoe meu francês. Um dos principais prêmios para a literatura policial francesa. Mas afinal, sobre o que se trata With Femme? Bom, prestem atenção na sinopse porque ela vai nos dar dicas de como pensar e analisar as adaptações cinematográficas e essa nova adaptação brasileira, né? Bom, na peça do Tomás, a gente vai acompanhar a Susan, uma jovem que volta do internato na Inglaterra para passar o Natal em casa com a sua mãe Gabi, sua irmã Catherine, sua avó Mami, sua tia Agustine, a antiga empregada da família, a Madame Chanel, e a nova e misteriosa empregada Louise. Quando o marido de Gabi, pai da Susan e da Catherine, morre, quem também aparece misteriosamente na casa é a Pierrette, a irmã do morto. Agora, as 8 mulheres têm que descobrir quem matou o patriarca e se defender das acusações umas das outras. Bom, foi muito interessante ler essa peça porque o gênero policial é muito famoso na literatura e no cinema, mas a gente não tem tantos exemplos, ao meu ver, no teatro. Eu acho que o mais famoso, que eu consigo pensar aqui de cabeça, é The Mousetrap, e mesmo assim, ele é uma obra da Agatha Christie para o teatro, né? De alguém já consolidado na literatura, passando para o teatro.
E aqui, o Roberto Tomà, ele vai mesclar o gênero policial com uma comédia bem escrachada e que inclusive satiriza o próprio gênero policial. Mas para mim o mais curioso não é nem essa mescla de gêneros aqui que ele vai fazer, é o texto mesmo da peça, porque ele vai escrever esse texto teatral e ele vai inserir humor não só nos diálogos e ações dos personagens, ele vai colocar esse humor nos direcionamentos do texto, nos direcionamentos de cenas. Então, por exemplo, descrições de personagens têm bastante ironia, então é muito divertido ler o texto teatral. Essa obra original do Roberto Amar você consegue achar em francês pela internet, mas em português eu realmente não encontrei. Para ler a peça, eu mesmo realizei a tradução. Caso você tenha curiosidade de assistir a peça base mesmo, aqui no YouTube tem uma série de TV francesa chamada O Théâtre ce soir, Noite no Teatro, aqui em tradução livre no português, em que eles realmente encenam essas peças francesas, então você tem ali uma encenação bem igual ao texto do Roberto Tomás, mas aí, galera, é só em francês mesmo, tá? Agora vamos falar da primeira adaptação cinematográfica de Huit Femmes, que é o filme de mesmo nome, dirigido pelo François Ozon. Um dos lançamentos mais recentes desse diretor foi Verão de 85, de 2020, talvez vocês conheçam esse título dele. E lembra que lá no começo, quando eu falei que essa adaptação brasileira de 2026 era mais ou menos a primeira adaptação musical? Bom, esse filme é um musical. Ele tem cenas musicais com músicas populares francesas, então ele é basicamente um jukebox musicals dessas músicas pop da época da França. Mas vale pontuar que as atrizes não cantam, né? Elas fazem ali um lip sync. E as cenas musicais, elas são usadas para apresentar melhor esses personagens. Então elas não são cenas da peça musicadas, elas são apenas algo a mais. Uma coisa que eu também acho legal pontuar aqui é que o diretor François Ozon fala na filmografia dele muito sobre gênero e sexualidade. E essa é uma das principais diferenças aqui dessa adaptação comparando com outras, né? Ele vai alterar a personagem da Madame Chanel, por exemplo, para trazer esse enfoque para a sexualidade, que é algo que eu adorei e é algo que é muito bem construído nessa personagem. Acho que outra coisa bem interessante de destacar nesse filme é a atuação da querida Isabelle Huppert. Ela faz uma ótima Agostini, porque ela consegue trazer um cômico, mas também consegue trazer uma melancolia que é muito característica dessa personagem, né? E uma coisa que eu acho que faz com que essa seja uma das melhores adaptações, na minha opinião, é que ele sabe lidar com o humor, com o drama e o suspense, né? Eu acho que o humor e o melodramático do Roberto Tomás é algo bem característico francês, e o Ozon, por ser francês e fazer cinema francês, consegue pegar muito bem essas nuances e consegue trabalhar muito bem esse melodramático e esse cômico. Eu acho que o que funciona bem nesse filme é que ele realmente é uma adaptação no melhor sentido da palavra. O Ozon ele vai pegar essa obra base e ele vai adaptar para falar com o que a filmografia dele traz. Ele vai retirar de With Fame o que ele quer comentar. Então, ele, claro, ele poderia ter só pego o texto do Roberto Tomás, gravado e feito ipsis literis, realmente exatamente o texto como é. Mas não, ele vai adicionar nuances e relações diferentes entre as personagens. Eu acho que isso transforma esse filme de 2002 como uma ótima adaptação. E aí, 20 anos depois desse filme, vem uma nova adaptação cinematográfica, agora para a Netflix. Bom, vamos começar com O Elefante na Sala. Sete Mulheres e um Mistério é um filme italiano de 2002, dirigido por Alessandro Giovanesi. Ele vai mudar e mesclar bastante coisa aí dessa peça do Tomás. Primeiro, a grande questão. Temos apenas uma empregada. A gente só tem a Louise, que é essa nova empregada na casa. Por isso, em vez de 8, agora são 7 mulheres. E algo bem importante aqui também, ele vai alterar a personagem da Pierrette. Ela tem o mesmo nome, mas de irmã, agora ela virá amante do morto, do Marcel, que é a vítima do crime. Apesar dessas grandes alterações, todas as grandes revelações e plot twists da peça se mantêm, mas por ser um filme agora italiano, acho que o melodramático se perde muito e a gente vai
aumentar muito o nível da comédia, vai chegar a ser uma comédia bem escrachada, assim, bem escrachada. Eu também acho que o François Ozon, no filme de 2002, consegue trazer mais nuance e mais profundidade para esse texto, enquanto esse filme mais recente da Netflix, ele simplifica muita coisa. Então, por exemplo, a transformação da Pierrette de irmã para amante parece querer simplificar muita coisa, deixar o texto um pouco mais clichê, sabe? Mas uma coisa que eu vou pontuar também desse filme da Netflix é o design de produção, que é belíssimo, o cenário é bem colorido e ele tem uma identidade bem única, porque você vai passar quase o filme inteiro preso nesse cenário com esses personagens. Então, ao mesmo tempo que você tem esse sentimento de claustrofobia, de ficar preso, você também consegue se deslumbrar a cada vez que esses personagens entram num cômodo novo, justamente por esse design de produção bem interessante. Bom, agora vamos para o momento que todos estávamos esperando, o que sabemos dessa nova montagem de 2026. A adaptação do texto, as músicas e as letras são da Ana Toledo, a direção artística é do Ricardo Grasson e do Heitor Garcia, a direção musical é do Thiago Jimenez. O resto da equipe eu vou deixar para citar na minha crítica que sai semana que vem. Agora, vamos para as atrizes e, consequentemente, as personagens que elas farão. E aqui a gente tem mudanças e mais mistérios. A Bruna Guerin vai fazer a Suzette, que é a governanta. Aqui eu acredito que será o mesmo papel da Louise, mas com outro nome. E a gente vê que a Ana faz o mesmo que o filme da Netflix e vai deixar apenas uma empregada na casa. A Malu Rodrigues faz a Bianca, que aqui seria equivalente à Suzon, a filha que volta da Inglaterra. A Laura Castro faz a Catarina, a filha mais nova. A Verônica Valentino vai fazer a Marguerita, que é a matriarca da família, esposa da vítima e mãe das meninas. E aqui, até pela descrição que a atriz deu no Insta da peça, a personagem parece ser bem equivalente à matriarca, né, a Gabi, da peça original. O mesmo vale para a vovó Perfídia, que vai ser interpretada pela Stella Miranda e que, apesar da mudança de nome, né, a avó na peça original chama Mami, eu acredito que ela vai seguir sendo uma das personagens mais fiéis assim dessa adaptação. A personagem da Augustine aqui vira Tia Augusta, interpretada pela Paula Capovilla. Mas me parece também que vai ser bem fiel a personagem ao texto original ali. Agora a gente tem a principal mudança e o que mais me chama a atenção nessa produção brasileira, Letícia Soares como Betty Blackjack. Ela tem um visual bem característico e aqui fica a minha dúvida. Ela vai ser irmã da vítima, amante, ou uma outra personagem totalmente diferente que a gente ainda não viu? Pelo trechinho que o Cena Musical postou da sessão para a imprensa, que era uma música dela, né, a música de apresentação dela, eu acredito que não dá para cravar de fato quem é a Beth, mas o intuito do texto do Roberto Amar se mantém, que é ela ser essa personagem exatamente como ele coloca na descrição dele, aquela que ninguém estava esperando. Eu acho que isso se mantém. Ela vai ser essa carta fora do baralho ali para essas outras 6 mulheres. Bom, acho que eu me adiantei um pouco, mas vamos para as minhas expectativas. Bom, eu gostaria de começar falando que eu acho que não existiria outra pessoa, não existiria pessoa melhor para adaptar essa peça que não fosse a Ana Toledo, principalmente transformando essa peça num musical, né? E eu estou muito curioso porque eu acho que, queira ou não, vai ser um desafio. Porque algo muito comum quando a gente fala em musical é que quando os personagens não conseguem expressar o que eles estão sentindo em palavras, eles cantam, né? Acho que isso é algo muito clássico, quem conhece musical já ouviu, né? E eu acho que o desafio de adaptar essa peça para um musical mora aqui. Por quê? Porque mesmo com muita comédia e personagens fortes, essa peça ainda é um whodunit, ainda é uma peça de mistério. Então, as personagens elas têm coisas a esconder, elas têm cartas na manga. Então, como balancear essa emoção exacerbada que a gente tem nos musicais com esse mistério, né? E eu acho que o elenco também está muito certeiro. Pela divulgação que eu vi no Instagram, todas as atrizes parecem ter captado muito bem, não só a essência das personagens, que claro, né, é uma adaptação, elas vão sofrer modificações da obra base, mas acho que elas conseguiram captar bem essa essência, mas também dessa história como no geral. Eu acho que foi a Letícia Soares comentou no Instagram que é uma peça sobre família. E eu
eu gosto dessa fala. Eu acho que tratar essa peça como uma peça sobre família, acho que é uma visão muito interessante. Aqui já de antemão, eu pretendo ficar mais atento à Paula, que faz a Augustino, que pra mim é uma das personagens mais interessantes dessa obra. E, obviamente, a Letícia, porque eu tô muito curioso pra saber qual é dessa personagem, né? Mas, obviamente, tô muito curioso pra ver como esse elenco vai estar todo presente em cena e como essas 7 mulheres vão atuar juntas em todo esse cenário. Falando em cenário, pra mim, um outro destaque das minhas expectativas é a cenografia. Eu acho que o espaço do rooftop, ele é perfeito para ser o palco dessa casa em que as personagens e nós vamos ficar presos durante toda a duração da peça. Eu acho que vale também lembrar que em 2024 a Ana atuou em Cabaré também no Rooftop, e eu acho que essa, essa relação, queira ou não, um bônus na hora de idealizar esse musical. Claro, talvez quando ela tenha escrito, ela não pensou no Rooftop em mente, às vezes ainda não estava definido, mas acho que essa proximidade é bem legal. E para fechar, eu vou responder a pergunta do começo do vídeo. Se eu quisesse ir para as 7 Mulheres no Mistério sabendo algumas coisas de antemão, qual dessas obras eu deveria ver? E assim, gente, a resposta para esse mistério é depende. Eu acho que vai depender muito do que você espera ver e analisar nesse musical. Se o que você está curioso para ver são as músicas, então como a Ana vai transformar essa peça clássica e antiga de mistério em um musical, minha recomendação principal seria o filme de 2002, porque eu acho que ele pode dar um bom direcionamento de onde as músicas vão entrar ali na história. Se você quer ver mais pela curiosidade da adaptação, então, se o que eu disse no começo sobre o texto base, sobre o Roberto Tomà te interessou, eu recomendo que você dê uma pesquisada na obra original. O texto original da peça, gente, ele é muito interessante, ele é muito divertido. Mas, se você quer spoilers, você quer ir preparado para os mistérios e preparado para os plot twists da peça, sabendo o que vai acontecer, eu recomendo o filme de 2022, não apenas porque ele é o mais fácil de achar, mas também porque eu realmente acho que vai ser o que vai chegar mais próximo do musical. Mas eu ressalto que o legal é você ir sem saber de nada, afinal, é um mistério que torna essa peça divertida, são os vários plot twists e as surpresas que acontecem cena a cena. E por hoje é isso. Se você vai ver Sete Mulheres e um Mistério, comenta aqui quais são as expectativas. Se você já viu, pode comentar aqui o que você achou. E se você vai com alguém ou conhece alguém que vai, compartilha esse vídeo para a pessoa se inteirar aí desse universo. E na semana que vem eu pretendo trazer a minha crítica ao musical. Então não esquece de me seguir para não perder. Então é isso. Beijos, até a próxima.